A casa dos espelhos partidos. Existem lugares no mundo que a gente nunca realmente deixa. Não importa o quanto se corra, não importa quantos quilômetros se coloque entre você e aquele endereço. Existe uma corda invisível, feita de memória, de cheiro, de som, que te conecta para sempre ao lugar onde você foi formado. Ou, no caso de Marina Voss, ao lugar onde ela foi criada. Há uma diferença entre as duas coisas, e essa diferença vai ser importante. Marina tinha 32 anos, um apartamento em São Paulo, uma clínica de psicologia forense bem-sucedida e uma única mala quando desceu do ônibus em Valéria do Norte, naquela terça-feira de setembro. Valéria do Norte era uma daquelas cidades que o Brasil parecia ter esquecido de atualizar. A rodoviária era um galpão de metal enferrujado. A rua principal tinha calçamento de pedras irregulares. E as pessoas olhavam para estranhos com uma mistura curiosa de interesse e desconfiança, como se qualquer novidade fosse ao mesmo tempo bem-vinda e perigosa. Marina não era exatamente uma estranha. Ela tinha crescido ali. Mas 10 anos de ausência são suficientes para tornar qualquer um invisível aos olhos de uma cidade pequena. O telegrama chegara 3 semanas antes. Não um e-mail, não uma ligação, um telegrama. Em papel amarelado, com letras datilografadas irregulares, como se a máquina que o produziu também estivesse envelhecida. Sua mãe, Helena Voss, faleceu em 12 de setembro. Morte acidental. Não há herdeiros presentes. A propriedade aguarda decisão legal. Compareça em até 30 dias. Cartório Voss e Associados, Valéria do Norte. Marina leu o telegrama 4 vezes. Não chorou. Não porque não amasse Helena, mas porque havia algo naquelas palavras, morte acidental, que soou completamente errado, como uma nota fora do tom numa música que você conhece de cor. Helena Voss tinha 71 anos, sim, mas era a mulher mais cuidadosa que Marina jamais havia conhecido. Não pisava numa calçada molhada sem antes verificar o piso. Não atravessava a rua sem olhar para os 2 lados 3 vezes. Não abria a porta de casa sem verificar pela janela quem era. Uma mulher assim não morre de acidente doméstico. Antes de pegar o ônibus para Valéria do Norte, Marina fez uma coisa que ela depois pensaria ter sido a decisão mais importante e mais perigosa da sua vida. Ela contratou Tomás Viana. Tomás era um detetive particular com reputação discreta, mas eficiente. Marina o havia usado uma vez antes, num caso clínico envolvendo um paciente em litígio familiar. O homem era bom no que fazia, silencioso, discreto e com uma capacidade impressionante de encontrar informações que deveriam estar enterradas. Quero que você vá a Valéria do Norte antes de mim, Marina disse pelo telefone. Chegue 2 dias antes, investigue a morte de Helena Voss e me mande tudo o que encontrar. Entendido. Tudo que encontrar sobre o que especificamente? Marina hesitou. Tudo que não bater com a versão oficial. Tomás chegou a Valéria do Norte na sexta-feira. Marina recebeu 2 mensagens dele no sábado. Fotos da mansão, do boletim de ocorrência, algumas anotações sobre os moradores que ele havia conversado. No domingo, silêncio. Na segunda-feira, ainda silêncio. Na terça-feira, Marina desceu do ônibus em Valéria do Norte sem ter recebido mais nenhuma mensagem de Tomás Viana. A cidade a recebeu com aquela estranheza característica. Alguns rostos ela reconhecia, vagamente, como reconhecemos personagens de um sonho que já se dissipou. O senhor da padaria, mais velho, a mulher do açougue, mais gorda. As crianças que jogavam bola na praça, completamente novas. As de antes haviam crescido e ido embora, ou crescido e ficado, o que era quase a mesma coisa. O que a surpreendeu foi a primeira pessoa a vir em sua direção. O doutor Kleber Assunção estava parado na calçada da farmácia, como se a estivesse esperando. Marina Voss, ele disse, com aquele sorriso largo de sempre. Quanto tempo, minha filha? Quanto tempo? Ela o cumprimentou com cautela.
O Dr. Kleber tinha sido o médico da família por décadas. Atendeu Marina na infância, tratou Helena em seus anos mais velhos. Era uma figura quase paternal na vida dela. Ou deveria ser. Mas havia algo diferente nele agora. Ou talvez Marina, depois de uma década como psicóloga forense, simplesmente soubesse reconhecer quando um sorriso não chegava aos olhos. Sinto muito pela Helena, ele disse, guiando Marina gentilmente pelo braço em direção à calçada, como se a direcionasse para longe de algo. Foi muito repentino. Ela caiu pela escada. Eu mesmo fui chamado ao local. Você assinou o atestado de óbito? Uma pausa microscópica. Sim, trauma craniano. A queda foi suficiente. Queda de qual escada? Da escada principal, a do hall de entrada. Marina não disse nada, mas guardou. Porque ela havia crescido naquela mansão e sabia com absoluta certeza que a escada principal do hall de entrada tinha corrimão de ferro dos dois lados, instalado especificamente porque Helena tinha medo de quedas. A mansão Voss ficava a 2 quilômetros do centro da cidade. Uma construção de 1910, restaurada por gerações, que misturava elementos coloniais com detalhes europeus que o bisavô de Helena havia trazido de uma viagem à Alemanha. Era grande demais para uma pessoa só. 6 quartos, 3 salas, uma biblioteca, uma ala de serviços, jardins que pareciam sempre estar um pouco além do controle do jardineiro. Marina ficou parada na frente do portão por quase 5 minutos. Ela não conseguia explicar o que sentia. Não era medo exatamente. Era mais aquela sensação de estar prestes a abrir uma porta que, uma vez aberta, não poderia ser fechada de novo. A chave estava no envelope do cartório. Marina a inseriu na fechadura. A porta principal se abriu com um som que ela reconheceu instantaneamente. Aquele rangido específico, grave, como uma nota musical produzida apenas por madeira que envelheceu em temperatura e umidade exatas. O cheiro também era familiar. Lavanda, madeira antiga. E algo mais. Algo que ela não conseguia nomear, mas que seu corpo reconheceu antes que sua mente processasse. Uma tensão nos ombros. Um aperto no peito. Marina entrou e viu o espelho. O espelho sempre havia estado ali. Era um espelho antigo, de moldura dourada trabalhada, que ficava na parede do hall de entrada, direto em frente à porta principal. Talvez 2 metros de altura, 1,5 metros de largura. Mas havia algo diferente nele agora. Marina olhou para o seu reflexo, e o reflexo demorou. Não muito. Uma fração de segundo. O tempo que levaria para piscar. Mas o reflexo demorou para acompanhar o movimento de Marina. Ela ficou imóvel, olhou fixamente para o espelho. O reflexo a olhou de volta. Imóvel. Normal. Marina levantou a mão direita lentamente. O reflexo levantou a mão direita ao mesmo tempo. Ela respirou fundo. Imaginou que estava cansada. Viagem longa. Situação estressante. Cérebro sobrecarregado tentando criar padrões onde não havia nenhum. Era isso, tinha que ser isso. Ela virou as costas para o espelho e foi explorar a casa. Só que enquanto subia as escadas, a escada principal, com o corrimão de ferro dos 2 lados intacto, exatamente onde deveria estar, ela teve a certeza absoluta, irracional e inexplicável de que o reflexo no espelho abaixo dela estava sorrindo. E ela não estava sorrindo. Marina encontrou o bilhete de Tomás Viana debaixo da porta do quarto que havia sido seu na infância. Não o quarto de hóspedes. Não o escritório. O seu quarto. Aquele no 3º andar, com janela para o jardim dos fundos, que tinha uma tapeçaria desbotada de girassóis na parede. Tomás havia estado dentro da casa. Havia subido até o 3º andar. Havia encontrado o quarto correto sem nunca ter estado lá antes, a menos que alguém tivesse o guiado. O papel era dobrado em 4. A caligrafia de Tomás, que Marina reconhecia de outros relatórios, apressada, inclinada para a direita. 3 palavras. Não confie em ninguém.
E abaixo algo que parecia ter sido escrito com muito mais pressa, quase ilegível. A criança na foto não é você. Marina olhou para o papel por um longo tempo. Depois olhou ao redor do quarto. Nas paredes, além da tapeçaria de girassóis, havia algumas fotos emolduradas, imagens da infância de Marina, aniversários, natais, um dia na fazenda de um amigo da família. Ela se aproximou da foto de aniversário de 6 anos. Era uma criança de cabelos escuros e olhos claros, como Marina. Vestido rosa com laço branco. Bolo com 6 velas, Helena Voss ao lado, sorrindo. Marina olhou por um longo tempo e percebeu o que não havia percebido antes. Na foto, a criança estava usando um bracelete no pulso direito. Um bracelete de miçangas coloridas, daqueles que crianças fazem em colônia de férias. Marina sempre usara bracelete no pulso esquerdo. Não por escolha, por instinto. Era o pulso que ela tocava quando estava ansiosa. Era o pulso que ela cobria quando sentia frio, mesmo antes de cobrir qualquer outro lugar. Ela olhou para o pulso esquerdo e percebeu, pela primeira vez em sua vida adulta, que havia uma cicatriz muito fina ali, tão fina que parecia apenas uma sombra da pele. Mas era uma cicatriz antiga, de quando ela era criança, de quando havia algo preso ali. Naquela noite Marina não dormiu. Ela passeou pelos cômodos da casa com uma lanterna, porque a fiação elétrica estava parcialmente danificada e alguns interruptores não funcionavam. Examinou cada cômodo, cada gaveta, cada prateleira. A biblioteca era o cômodo mais intacto. Helena colecionava livros com a mesma seriedade com que outras pessoas colecionavam ouro, não por ostentação, mas porque para ela conhecimento era a única moeda que não se desvalorizava. Entre os livros, Marina encontrou um espaço vazio. Uma prateleira que claramente havia guardado algo com regularidade. A madeira estava mais desgastada naquele ponto, levemente afundada pelo peso repetido. Mas estava vazia. O diário de Helena. Alguém o havia retirado antes da chegada de Marina. Ela ficou de pé no meio da biblioteca por um momento, processando isso. Depois, ouviu um som, vindo do jardim, passos na grama, lentos, deliberados. Como alguém que está caminhando, mas não quer ser ouvido. E que não sabe que o jardim dos fundos, naquele ponto específico perto do muro de pedra, produz um som diferente, mais oco, que amplifica até os menores sons. Marina apagou a lanterna e se aproximou da janela da biblioteca. No jardim, sob a luz da lua, havia uma figura, pequena, encurvada, vestida de escuro. A figura estava parada na frente do espelho externo. Um pequeno espelho decorativo que Helena havia instalado no jardim anos atrás, preso ao tronco de uma árvore centenária, para refletir a luz da lua nos canteiros, como ela dizia. A figura estava olhando para o espelho e falando com ele. Marina não conseguia ouvir as palavras, mas via o movimento dos lábios, rítmico, repetitivo, como uma oração. Depois a figura virou o rosto em direção à janela da biblioteca, como se soubesse exatamente onde Marina estava. E Marina reconheceu. Era Dona Perpétua. Na manhã seguinte, Marina foi até a casa de Dona Perpétua. Os moradores da cidade falavam da velha senhora com aquela mistura específica de afeto e pena que as pessoas reservam para quem perdeu o juízo. Ela tinha 80 anos, vivia sozinha, falava com frequência com pessoas que não estavam ali. E uma vez havia parado o carro do prefeito no meio da rua para lhe dizer que ele estava sentado sobre os ossos dos outros. O prefeito mandou aumentar a medicação dela. A casa de Dona Perpétua era pequena, pintada de azul desbotado, com um jardim que parecia competir com a mansão Voss em variedade de plantas. Mas onde a mansão tinha ordem e simetria, o jardim de Perpétua era caos absoluto. Ervas, flores, galhos, plantas que Marina não sabia nomear, crescendo em direções improváveis. Perpétua abriu a porta antes de Marina bater.
Sabia que você viria hoje, ela disse sem surpresa. Saquei isso há 3 dias, desde que o outro veio. O outro, o detetive, Tomás Viana, o homem de paletó cinza. Sim, ele me fez perguntas. Eu lhe disse a verdade. E ele ficou pálido como leite coalhado. Ela gesticulou para que Marina entrasse. O interior da casa era surpreendentemente organizado. Livros, muitos livros. E fotos. Fotos antigas, em molduras de todos os tipos, cobrindo quase todas as paredes da sala. Marina aproximou-se de uma delas e parou. Era uma foto da mansão Voss. Antiga, a qualidade da imagem sugeria décadas atrás, talvez anos 1970 ou 1980. Mas o que chamou a atenção de Marina não foi a mansão. Foi o grupo de pessoas em frente a ela. 6 adultos, 3 crianças. Marina reconheceu Helena Voss, jovem, mas inconfundível. Reconheceu o Dr. Kleber Assunção, muito mais jovem, mas o mesmo sorriso. Reconheceu uma terceira figura que demorou mais para identificar, o pai do caseiro, o avô de Rafael. E havia mais 2 adultos que ela não reconhecia. E uma das crianças na foto. Isso sou eu? Marina perguntou sem entender. Dona Perpétua ficou ao seu lado, olhando para a foto. Não, ela disse, com uma calma desconcertante. Não é você, mas é alguém que tem tudo a ver com você. E é por isso que você está aqui, mesmo que não saiba ainda. O que você quer dizer? Perpétua foi até uma gaveta, tirou um envelope amarelado e o entregou para Marina. Helena me deu isso para guardar. Disse que se alguma coisa acontecesse com ela, eu deveria entregar para a filha quando ela voltasse. Ela pausou. Disse também que a filha demoraria para acreditar, que resistiria, que talvez até fosse embora sem querer saber a verdade, mas que no fim ficaria. Porque é impossível deixar para trás algo que você carrega dentro de você. Marina abriu o envelope com mãos que tentavam não tremer. Dentro havia uma única foto. 2 meninas, idênticas, mesmos cabelos escuros, mesmos olhos claros, a mesma sobrancelha levemente arqueada que Marina via no espelho todo dia. Gêmeas. As meninas tinham por volta de 3 anos. Uma delas tinha um bracelete no pulso direito, a outra, uma fita vermelha no pulso esquerdo. No verso da foto, uma caligrafia que Marina reconhecia como a de Helena. Marina e Mara, setembro de 1995. O mundo de Marina girou levemente. Eu tenho uma irmã gêmea, ela disse. Não como pergunta, como constatação de algo que, de alguma forma, alguma parte dela havia sempre sabido. Tinha, disse Perpétua com suavidade. Até onde eu sei. Perpétua contou o que sabia em pedaços, não porque fosse dramática, embora fosse, inevitavelmente, mas porque a história de Valéria do Norte era uma história que havia sido fragmentada intencionalmente, pedaços distribuídos entre pessoas diferentes para que ninguém sozinho tivesse o quadro completo. Era uma estratégia, e havia funcionado por décadas. Em 1992, Perpétua começou. Vieram para Valéria do Norte 2 mulheres, irmãs, fugindo de algo que nunca explicaram completamente. Uma delas estava grávida, minha mãe biológica. A grávida era Cecília, a outra era Teresa. Cecília era complicada, não vou mentir. Tinha problemas sérios, dependência química, instabilidade, mas amava a filha. As filhas, ela corrigiu, porque eram gêmeas, e isso ninguém sabia antes do parto. E Helena? Onde entra Helena Voss? Helena era a parteira, não de profissão, mas de prática, e era a mulher mais respeitada da cidade. Quando Cecília chegou aqui sem dinheiro, sem família, sem nada, foi Helena que a acolheu. Deixou as 2 ficarem na mansão. Marina absorveu isso lentamente. As meninas nasceram na mansão. Nasceram na mansão, Perpétua confirmou. E tudo foi bem por um tempo. Cecília tentou, de verdade tentou, mas estava doente, menina. Não era falta de vontade, era doença.
E numa cidade pequena do interior, em 1995, doença mental e dependência eram tratadas com isolamento, não com cuidado. O que aconteceu com Cecília? Perpétua olhou para a janela por um momento. Ela desapareceu. Numa noite de setembro. As gêmeas tinham 3 anos. Cecília simplesmente sumiu. Nunca encontraram o corpo. Nunca saíram de casa para procurá-la direito. A polícia local, que era comandada pelo sogro do atual prefeito, apenas para você entender a teia, registrou como abandono de lar. Ela não abandonou? Não, tenho certeza que não. Perpétua disse com firmeza. Porque conheço Cecília. Não era o tipo de mulher que abandona. Muito menos 2 filhas de 3 anos. Então, o que aconteceu? Isso eu não sei, disse a velha senhora. Mas tenho uma teoria. E a minha teoria começa com o Dr. Kleber Assunção. Marina sentiu um frio. Ele era o médico da família. Era o médico de muita gente, Perpétua disse. Inclusive de Cecília, inclusive das gêmeas. E o Dr. Kleber tinha um talento especial. Ele sabia o que as pessoas escondiam. Não de forma sobrenatural, de forma muito prática. Ele tratava os pacientes, e os pacientes confiavam nele. E o médico usava essa confiança para administrar informações. Chantagear pessoas. Eu nunca disse isso, Perpétua disse, com um sorriso leve. O que eu digo é que o Dr. Kleber sempre soube exatamente onde estava cada coisa enterrada nessa cidade. E que as pessoas que sabiam demais sobre o desaparecimento de Cecília sempre tiveram o doutor como médico particular, com consultas muito frequentes. Muito bem documentadas. Marina ficou de pé. E as meninas? O que aconteceu com as gêmeas? Helena ficou com uma. Perpétua disse, olhando para Marina. Com você. A Teresa, a tia, levou a outra. Mara. Elas foram separadas. Helena achou que seria melhor. Teresa não concordou, mas Helena tinha mais força nessa cidade que qualquer outra pessoa. O que Helena dizia, acontecia. Onde está Teresa? Onde está Mara? A velha senhora olhou para Marina com aquele olhar que as pessoas velhas têm quando sabem coisas que não querem dizer. Não sei onde está Mara, mas sei onde estava Teresa até recentemente. Ela apontou para a janela. Para a direção geral da mansão Voz. A Teresa voltou para Valéria do Norte 3 meses atrás. Alguém a chamou. Ela ficou na mansão por algumas semanas e depois também sumiu. Marina olhou para Perpétua. Você me disse tudo isso agora, depois de décadas. Por quê? A velha senhora ajeitou-se na cadeira com a dignidade de quem carregou um peso por muito tempo e finalmente pode pousá-lo. Porque Helena morreu. E com ela foi a única pessoa que me intimidava a ficar quieta. Ela disse. E por que você tem o mesmo olho da sua mãe, menina? O olho de quem não vai descansar enquanto não entender. E você não tem medo das pessoas que fizeram isso? Perpétua deu de ombros com uma leveza quase ofensiva. Tenho 80 anos. O que eles vão me fazer que a vida já não fez? Marina voltou para a mansão andando devagar. Havia uma parte dela. A parte treinada, a psicóloga, a profissional, que havia passado anos aprendendo a separar emoção de análise, que estava catalogando tudo que havia ouvido com frieza clínica, verificando inconsistências, notando padrões, construindo hipóteses. E havia outra parte, a criança de 4 anos que havia chegado a essa mansão sem entender muito bem por que seus vestidos eram todos novos, mas cheiravam a outro perfume, que simplesmente queria sentar no chão e não se mover por um bom tempo. Marina optou pela parte profissional. Por hora, ela voltou para a mansão com uma lista. Primeiro, encontrar Rafael Moreira, o filho do caseiro. Ele havia crescido na propriedade. Sabia coisas que paredes veem. Segundo, encontrar Ana Beatriz Drummond, a repórter. Alguém de fora da cidade que estava investigando o mesmo caso tinha valor inestimável. Olhos não contaminados pelo silêncio coletivo de Valéria do Norte. Terceiro, encontrar o diário de Helena. E quarto, o mais difícil,
encontrar Tomás Viana. Porque Tomás estava vivo. Marina tinha certeza disso. Homens assustados não desaparecem. Eles se escondem. E havia uma diferença fundamental entre as duas coisas. Rafael Moreira encontrou Marina antes que ela o encontrasse. Ela estava no Jardim dos Fundos, examinando o espelho preso à árvore, o mesmo diante do qual Perpétua havia falado na noite anterior, quando ouviu passos na grama e se virou para encontrar um homem de 30 anos, alto, com as mãos nos bolsos e uma expressão que ela levou um segundo para classificar. Não era ameaça, não era frieza, era reconhecimento. Você parece com ela, ele disse, sem apresentação. Com Helena? Com Mara. O nome caiu no ar como uma pedra na água. As ondas se espalharam. Você conhece Mara, Marina disse. Não era pergunta. Eu cresci com vocês dois, com você e com Mara, até os 4 anos, até quando a Teresa levou Mara embora. Ele pausou. Você não se lembra de mim, eu sei. Você era muito pequena e acho que você foi ajudada a esquecer. Marina olhou para ele. Ajudada. Helena era boa em muitas coisas, Rafael disse sem julgamento na voz. Uma delas era construir narrativas. Ela decidiu que você cresceria sem saber da irmã. E Helena tinha meios de garantir que as coisas acontecessem como ela decidia. Por que você está me contando isso agora? Porque a Teresa voltou há 3 meses e conversou comigo antes de sumir. Ele tirou do bolso um papel dobrado. Ela me pediu para entregar isso a Marina Voss, se Marina aparecesse. O papel era um endereço, não em Valéria do Norte, numa cidade a 140 quilômetros dali. E abaixo do endereço, uma única linha. Mara está viva, mas não tem muito tempo. Marina olhou para Rafael. O que isso significa? O que aconteceu com Mara? Não sei, juro que não sei. Só sei que a Teresa estava apavorada quando me procurou. Ela disse que havia descoberto algo sobre o Dr. Kleber, algo que ele havia feito com Cecília, a mãe de vocês. Ela disse que ia à polícia, que tinha provas. E depois sumiu. Como Helena sumiu. Como Cecília sumiu. Eles ficaram olhando um para o outro com o peso daquele padrão entre eles. Existem coisas nessa cidade, Rafael disse devagar, que foram enterradas com muito cuidado, durante muito tempo. E pessoas que enterraram essas coisas tendem a ficar nervosas quando alguém começa a cavar. Estou cavando. Eu sei, ele disse. E havia algo naquele olhar que Marina demorou para identificar. Admiração, sim. Mas também medo por ela. Tenha cuidado com o Dr. Kleber. Ele sorri muito. Pessoas que sorriem muito geralmente têm muito a esconder. Naquela tarde, Marina encontrou Ana Beatriz Drummond. A repórter não foi difícil de encontrar. Ela estava no único hotel da cidade, que era tecnicamente uma pousada com 4 quartos, e havia deixado seu cartão de visitas no balcão com uma mensagem para qualquer pessoa da família Voss que aparecesse. Ana Beatriz tinha 28 anos, cabelos crespos cortados curtos e a energia de alguém que bebeu café demais e dormiu de menos por escolha. Marina Voss, ela disse quando Marina se apresentou. Finalmente. Estava esperando você há 1 semana. Você sabia que eu viria? Sabia que alguma pessoa ligada a Helena Voss viria eventualmente. A morte dela foi conveniente demais para ser descartada. As duas se sentaram numa mesa do fundo da pousada, e Ana Beatriz abriu um caderno com anotações densas. Comecemos pelo básico, a repórter disse. O que você sabe? Que minha mãe adotiva não caiu nenhuma escada. Que tenho uma irmã gêmea que não sabia existir, que pelo menos 3 pessoas desapareceram nessa cidade em circunstâncias nunca esclarecidas, e que o médico mais respeitado da cidade assinou um atestado de óbito que provavelmente é falso. Ana Beatriz ficou olhando para ela. Você descobriu tudo isso em 2 dias. Tenho habilidades específicas. Eu passei 3 semanas aqui para chegar na mesma conclusão, a repórter disse, com um sorriso que era mais admiração do que ironia. Ok, então eu vou te contar o que tenho a mais. Mas primeiro,
Você precisa ouvir sobre o porão. Que porão? O porão da mansão Voss, que, de acordo com a planta original do imóvel registrada no cartório em 1910, tem 90 metros quadrados, mas que, de acordo com a metragem dos cômodos que ficam acima dele, que eu calculei a partir de fotos que tirei pelas janelas, tem no máximo 60 metros quadrados. Marina entendeu imediatamente. Há um compartimento oculto. Há um compartimento oculto, Ana Beatriz confirmou. 30 metros quadrados que existem na planta, mas não existem no porão que qualquer um pode acessar. Algum lugar dentro daquela casa há uma parede que não deveria estar ali. Marina ficou de pé tão abruptamente que quase derrubou a cadeira. Precisamos ir à mansão agora. Precisamos ir à mansão agora. A repórter concordou, fechando o caderno. Mas Marina, uma coisa, o detetive que você contratou, Tomás Viana. Marina se virou. Você sabe onde ele está? Sei, Ana Beatriz disse. Está no sótão da mansão. Trancado, mas vivo. Deixou um bilhete para mim ontem de manhã, embaixo da porta da pousada. Não sei como conseguiu, mas está lá. Eram 4 da tarde, quando Marina, Ana Beatriz e Rafael entraram na mansão. Rafael havia trazido uma lanterna mais potente. Ana Beatriz tinha sua câmera e o caderno. Marina tinha a chave, o endereço que Teresa havia passado pelo Rafael, e aquela coisa intangível que os psicólogos chamam de zona de fluxo, mas que na prática significa: ela havia desligado o medo temporariamente porque o objetivo era mais urgente que a emoção. O sótão ficava acessível por uma escada puxável no teto do corredor do 2º andar. Marina puxou a corda. A escada desceu com um barulho que ecoou por toda a casa. E do escuro lá em cima, uma voz rouca e exausta. Meu Deus, alguém finalmente! Tomás Viana desceu a escada com a ajuda de Rafael. Estava com a barba de dias, as roupas amassadas e o rosto de alguém que havia passado mais de 40 horas esperando com a incerteza fundamental de se a espera valeria alguma coisa. Mas estava vivo e alerta. Quem fez isso com você? Marina perguntou. Não vi o rosto. Fui seguido a partir do cartório. Me trouxeram aqui à noite, me trancaram. Deixaram água e comida, mas nada mais. Ele olhou para Marina com uma intensidade que a desconcertou. Marina, você precisa ouvir o que eu descobri antes de qualquer outra coisa, porque muda tudo. Fala. O cartório Voss e Associados. O nome é uma mentira. Não existe nenhuma associação. É apenas um escritório com um sócio, o Dr. Kleber Assunção. Silêncio. O mesmo Dr. Kleber que assinou o atestado de óbito de Helena administra o espólio dela. Sim, Tomás disse. Ele é o único beneficiário legal do testamento de Helena Voss. A mansão, as propriedades, as contas, tudo vai para ele. Helena nunca mencionou isso, porque Helena não sabia. O testamento foi alterado, recentemente. E quem fez a alteração foi um notário de uma cidade vizinha, que por coincidência tem uma dívida médica significativa com adivinhe quem. O Dr. Kleber está construindo essa rede há décadas, Ana Beatriz disse, olhando para as anotações enquanto caminhavam pelo corredor. Cada pessoa que sabe algo comprometedor sobre ele tem alguma ligação documentada que ele pode usar como pressão. É elegante, de uma forma perturbadora. E a minha mãe biológica, Cecília? Tomás e Ana Beatriz trocaram um olhar. O quê? Marina pressionou. Cecília não sumiu por conta própria, Tomás disse. Encontrei o registro de internação, numa clínica psiquiátrica particular, a 200 quilômetros daqui, internada compulsoriamente, por ordem judicial, assinada pelo juiz local, que era cunhado do Dr. Kleber. Cecília foi internada como incapaz, por ser dependente química, com um laudo médico assinado por Kleber Assunção, e ficou nessa clínica por 18 anos. Marina parou de andar. 18 anos. Sua mãe biológica havia estado internada, não morta, não desaparecida, enquanto ela crescia a menos de 200 quilômetros de distância. Ela ainda está lá?
Marina perguntou, e foi a primeira vez que a voz dela vacilou genuinamente. A clínica fechou em 2013. Os pacientes foram redistribuídos. Estou tentando rastrear para onde Cecília foi depois disso. Não consegui ainda, Tomás disse com suavidade. Mas Marina, ela pode estar viva. Marina ficou parada no corredor por um momento. Depois, respirou fundo. O porão, ela disse. Vamos encontrar o compartimento oculto. O porão da mansão Voss cheirava a umidade antiga e a algo que Marina não conseguia identificar, mas que seu corpo registrava como alerta, como perigo. As paredes eram de pedra, o piso, cimento, uma série de prateleiras antigas, algumas ferramentas enferrujadas, caixas de papelão que haviam derretido com a umidade. E numa das paredes laterais, uma irregularidade. Marina passou a mão pela pedra fria e encontrou o que estava procurando. A diferença de temperatura entre a pedra natural e algo que havia sido instalado depois. Concreto, mais novo. Aproximadamente 30 centímetros mais alto que a pedra original. Uma parede falsa. Rafael usou uma barra de ferro que havia encontrado na prateleira e começou a trabalhar nas bordas. A estrutura era sólida, mas não permanente. Havia sido construída para ser acessível por quem soubesse onde procurar. Levou 15 minutos. A parede cedeu. Por trás dela, um espaço pequeno. Não mais que 30 metros quadrados, como Ana Beatriz havia calculado. Mas nele havia arquivos, dezenas de pastas, organizadas meticulosamente. Fotos, documentos, fitas de áudio antigas, do tipo cassete com etiquetas escritas à mão. Um computador antigo, modelo de talvez 15 anos atrás, que provavelmente não funcionaria mais. E um diário, com o nome Helena, na capa. Marina pegou o diário com mãos que estavam. Ela notou com algum distanciamento analítico completamente calmas. O medo e a dor haviam se transformado em algo mais frio, mais determinado. Ela abriu na última entrada, a letra de Helena, precisa vertical, a caligrafia de uma mulher que havia aprendido a escrever numa época em que isso era levado a sério. Setembro 10, 2 dias antes. Kleber descobriu que eu guardei as provas. Não sei como. Alguém da cidade deve ter falado. Sempre tem alguém disposto a falar quando o preço é certo. Ele veio aqui ontem, sorriu durante toda a conversa. Disse que eu estava ficando velha, que minha memória estava falhando, que eu deveria considerar passar a administração da propriedade para alguém de confiança. Confiança. Que palavra ele escolheu. Disse a ele que estava bem e que não precisava de ajuda. Ele foi embora, mas deixou a porta aberta ao sair e eu vi o homem do outro lado da rua, parado, esperando. Tenho medo, não de morrer. Já estou velha o suficiente para não ter medo disso. Tenho medo de que a verdade morra comigo. Por isso, escrevi tudo. Cada detalhe, cada documento, cada nome. Está tudo aqui, nesse porão, onde eu sabia que apenas alguém que me amasse procuraria. Marina vai encontrar. Ela sempre foi a que não desiste. Perdoe-me por não ter te contado antes. Perdoe-me por ter te protegido tanto que acabei te aprisionando num passado que você não sabia que tinha. Mas você é mais forte do que eu fui. E agora você tem o que precisa para terminar isso. Termina, minha filha. Por você, por Mara, por Cecília. E depois, por favor, deixe entrar um pouco de alegria. Você merece isso mais do que qualquer um. Marina fechou o diário. Respirou. E então, sistematicamente, começou a catalogar tudo o que havia no compartimento oculto. O que Helena havia guardado era extraordinário. Durante 40 anos, a matriarca da família Voss havia sistematicamente documentado cada irregularidade, cada abuso de poder, cada silêncio comprado que ela havia testemunhado ou descoberto em Valéria do Norte. Não com o objetivo de usar como arma. Helena não era Kleber, mas com o objetivo que as pessoas muito velhas têm quando percebem que a memória dos outros é seletiva: preservar.
Entre os documentos havia o laudo de internação de Cecília, com a assinatura original de Kleber Assunção, e anotações que provavam que a internação havia sido solicitada a pedido de terceiros, não por necessidade médica real. Havia correspondências entre Kleber e o antigo juiz local, discutindo a situação das gêmeas e a necessidade de manter a narrativa controlada. Havia registros financeiros que mostravam transferências regulares de contas anônimas para a conta pessoal do médico, pagamentos por serviços discretos. E o mais impactante, uma fita cassete com a gravação de uma conversa entre Kleber Assunção e um homem não identificado, datada de 1995, sobre Cecília, sobre o que deveria acontecer com ela e sobre o fato de que as meninas eram o único problema restante. Tomás ficou escutando a fita com um gravador portátil que haviam encontrado no compartimento. Quando terminou, ele olhou para Marina. "Isso é suficiente para uma prisão", ele disse. "Mais que suficiente. Mas primeiro precisamos encontrar Mara", Marina disse. "E possivelmente Teresa. E talvez Cecília." Ana Beatriz já estava no celular. "Tenho um contato na delegacia de uma cidade vizinha, fora da jurisdição de Valéria do Norte. Alguém que não tem nenhuma dívida com o Dr. Kleber Assunção", ela disse. "Mas Marina, assim que eu ligar, as coisas vão se mover rápido. Kleber vai saber. Você está pronta?" "Ligue", Marina disse. Enquanto Ana Beatriz ligava e Tomás continuava catalogando documentos, Marina tirou o endereço que Teresa havia passado para Rafael. "Você conhece esse lugar?" ela perguntou a Rafael. Ele olhou para o papel. "Sim, é uma chácara, propriedade privada. Pertencia ao irmão de alguém que trabalhava na clínica que fechou. Eu vou com você." Ela olhou para ele e lembrou do que Perpétua havia dito, que Rafael havia crescido com as gêmeas, que havia estado ali no começo, antes da separação. "Por que você ficou aqui?" ela perguntou de repente. "Todos esses anos. Por que não saiu da cidade como a maioria?" Rafael ficou quieto por um momento. "Porque tinha a esperança de que um dia uma de vocês voltaria", ele disse simplesmente, "e queria estar aqui quando isso acontecesse." Enquanto Marina e Rafael pegavam o carro em direção à chácara, os eventos em Valéria do Norte começavam a se mover com a velocidade inevitável das coisas que não podem mais ser contidas. Ana Beatriz havia ligado para seu contato, a delegada Cristina Fonseca, de uma cidade a 80 quilômetros, que havia ouvido os primeiros detalhes com o ceticismo profissional necessário e a atenção aguçada de quem reconhece quando algo é real. Tomás havia tirado fotos de cada documento com o celular, criando um backup digital antes de qualquer coisa. E o Dr. Kleber Assunção, que tinha fontes em lugares que ninguém imaginava, ficou sabendo que alguém havia estado no porão da mansão Voss. Às 16h45, o carro do médico saiu da garagem de sua clínica. Às 17h, ele havia desaparecido da cidade. Mas havia cometido um erro, pequeno, humano, o tipo de erro que pessoas que acreditam ser intocáveis cometem quando finalmente são encostadas no canto. Ele havia saído sem o diário de Helena e sem as fitas. A chácara ficava num vale entre duas colinas cobertas de eucaliptos. Era uma construção modesta, nada que chamasse atenção. O tipo de lugar que existe para não ser encontrado, mas que, quando você o encontra, parece exatamente certo. Marina e Rafael chegaram quando o sol estava no último quarto do dia, tingindo tudo de âmbar. O portão estava destrancado. Eles entraram. Na varanda da casa havia uma mulher, 40 e poucos anos, mais velha do que Marina esperava, mas faces cansadas envelhecem antes da hora. Cabelos escuros com fios brancos, olhos verdes, exatamente da cor dos olhos de Marina. Teresa. Ela havia desaparecido de Valéria do Norte, mas não havia ido longe. Havia vindo para cá, proteger alguém. "Você é Marina?", Teresa disse quando as duas se olharam. Não era pergunta.
Sei que é. Você tem os olhos da Cecília. Minha mãe está viva? Marina perguntou diretamente. Era o que importava. Teresa abriu a boca para responder, e antes que pudesse, a porta da casa se abriu. E saiu Mara. 32 anos. Cabelos escuros, olhos verdes. Era como olhar para um espelho. Não um espelho que demora para acompanhar o movimento, como aquele no hall da mansão. Um espelho real, vivo, que olha de volta com a mesma mistura de incredulidade e reconhecimento que Marina sentia crescer no peito. Elas ficaram de frente uma para a outra por um momento que não tinha duração mensurável. Você é... Mara começou. Marina, Marina disse. Sou sua irmã. Mara deu um passo. Marina deu um passo. Então não havia mais distância entre elas, e os anos separados, as memórias que nunca haviam sido formadas juntas, as infâncias paralelas que deveriam ter sido uma só, tudo isso não desapareceu, porque não é assim que trauma funciona. Mas havia, no abraço entre aquelas duas mulheres que nunca deveriam ter sido separadas, algo que começou a se desfazer. Como você está? Marina perguntou. Estou doente. Mara disse, honestamente. Coração. Precisei de um procedimento. A Teresa tem cuidado de mim aqui, mas estou melhorando. Devagar, mas estou. E nossa mãe? Marina perguntou. Cecília, ela está viva. Teresa e Mara trocaram um olhar. Sente aqui, disse Teresa. Há muito que precisamos te contar. A história que Teresa contou completava os fragmentos que Marina havia juntado. Cecília havia sido internada compulsoriamente em 1995, o que Marina não sabia. Cecília havia ficado naquela clínica por 18 anos, não sem lutar. Havia processos, recursos, tentativas, mas num sistema onde o médico que assinou sua internação tinha acesso ao juiz que analisaria seus recursos, as batalhas estavam perdidas antes de começar. Em 2013, quando a clínica fechou, Cecília havia sido transferida para um espaço de cuidado comunitário em outra cidade, menor, mais humano, e havia ficado lá. Mas em 2020, Cecília havia conseguido algo que parecia impossível. Uma advogada pro bono que havia revisado o processo e encontrado as irregularidades gritantes na internação original. Um juiz diferente, uma liminar. Cecília havia saído. Havia 60 anos de vida, atravessados por uma internação ilegal. Havia décadas de separação das filhas. Havia uma saúde frágil e uma mente que havia sobrevivido a coisas que não deveriam ser sobrevividas. Mas havia também uma mulher que, ao sair da clínica, havia feito a primeira coisa que queria fazer em 20 anos: procurar as filhas. Teresa havia encontrado Cecília através de uma organização de direitos humanos. E havia sido Teresa quem havia contado a Cecília que as gêmeas estavam vivas. Onde está Cecília agora? Marina perguntou. Teresa foi até dentro de casa e voltou com uma mulher de 66 anos, pequena, cabelos completamente brancos, olhos verdes que pareciam não ter desaprendido a expressar amor apesar de tudo. Cecília, olhando para as duas filhas ao mesmo tempo, Marina e Mara, lado a lado, pela primeira vez em quase 30 anos. Não há palavras adequadas para esse momento. Porque há coisas que acontecem entre pessoas que foram separadas e finalmente se encontram que pertencem apenas a elas, que são maiores do que qualquer narrativa, do que qualquer história contada por qualquer narrador. O que posso dizer é o seguinte: naquela tarde, num vale entre eucaliptos, 3 mulheres que deveriam ter se conhecido desde o início, mas que o egoísmo, a ganância e a covardia de outros haviam mantido separadas, finalmente se encontraram. E o mundo não explodiu. E os espelhos não quebraram. E o passado não desapareceu. Mas algo começou. Algo pequeno, frágil e absolutamente real. Dr. Kleber Assunção foi preso 48 horas depois de fugir de Valéria do Norte. Ele havia tentado cruzar a fronteira para o Paraguai com documentos falsos,
Bons documentos, mas não bons o suficiente para uma delegada como Cristina Fonseca, que havia alertado as autoridades de fronteira com o zelo de alguém que está fazendo o trabalho com o qual se importa de verdade. Os documentos do porão da mansão Voss foram entregues às autoridades. As fitas cassete foram transferidas para formato digital e periciadas. A gravação de 1995 foi autenticada. O processo que se abriu contra Kleber Assunção não era pequeno. Internação ilegal, fraude em documentos públicos, corrupção ativa, falsificação de atestado de óbito. E conforme a investigação se expandiu, com a colaboração de outras pessoas, que finalmente sentiram que podiam falar, porque o medo funciona assim. Fica enquanto a fonte do medo existe. Uma série de outros crimes menores que haviam financiado a carreira de um homem que havia aprendido cedo demais que o conhecimento sobre os outros é a forma mais eficiente de poder. O notário que havia alterado o testamento de Helena colaborou com a investigação em troca de pena reduzida. O filho do antigo juiz, que havia herdado os arquivos do pai e mantido o silêncio por omissão, entrou em colapso durante o primeiro interrogatório e entregou tudo que sabia. Valéria do Norte descobriu que as coisas que você enterra não desaparecem. Elas apenas esperam. Mas havia algo que ainda incomodava Marina. O espelho, o reflexo que havia demorado, o sorriso que ela havia imaginado. Como psicóloga, Marina sabia que a mente sobrecarregada cria experiências que não existem. Pareidolia emocional. O padrão onde não há nenhum. Era uma explicação completamente razoável para o que havia experienciado nos primeiros momentos na mansão. Mas havia uma coisa que não era imaginação. O bilhete de Tomás. A criança na foto não é você. Marina havia lido isso como uma referência à separação das gêmeas, que a criança na foto de aniversário poderia ser Mara, não ela, que Helena havia, por alguma razão, trocado as meninas em algum ponto. Mas conforme conversou mais com Mara e com Teresa, foi percebendo que não era bem isso. Eu nasci primeiro, Mara disse, numa tarde em que as duas irmãs estavam sentadas na varanda da chácara. 2 minutos antes de você, a Teresa me contou. E por causa disso, eu fui registrada como a primogênita. O que isso tem a ver com o testamento da família Voss? Mara olhou para ela. A família Voss tinha uma tradição, tola, patriarcal, mas existia. O espólio principal sempre ia para o primogênito. Helena Voss não tinha filhos biológicos. Quando nos adotou, quando nos separou, ela escolheu você para ser a filha adotiva oficial. Por quê? Porque eu era a primogênita. E se ela me adotasse oficialmente, eu seria a herdeira principal do espólio Voss. Mas o espólio não era só a mansão. Era também uma quantia considerável em terras. E o Dr. Kleber, que administrava as finanças da família há décadas, sabia disso. Ele não queria uma herdeira legítima aparecendo e complicando seus planos de longo prazo. Marina processou isso. Então ele pressionou Helena a adotar eu, a filha que não seria a herdeira principal. Sim, e Helena concordou porque tinha medo de Kleber, mas guardou tudo, cada detalhe. Mara pausou. Ela queria que um dia você voltasse e encontrasse. E que então encontrasse eu, e que juntas fizéssemos o que ela não pôde. Marina ficou olhando para o vale por um longo tempo. Ela nos separou para nos proteger, ela disse finalmente. É o que acredito. Não foi uma boa decisão, Mara disse com honestidade simples. Mas foi a decisão de uma mulher assustada, tentando fazer o melhor com o que tinha. Marina pensou na última entrada do diário de Helena. Perdoe-me por não ter te contado antes. Perdoe-me por ter te protegido tanto que acabei te aprisionando num passado que você não sabia que tinha. Ela pediu perdão, Marina disse baixinho. Eu sei, Mara disse. Está com você? Está. Você quer ler? Quando estiver pronta, não agora. Agora só quero ficar aqui.
2 semanas depois, Marina voltou à mansão Voss pela última vez. Não para morar. A mansão seria doada, depois de longos processos legais, para uma fundação que trabalhava com cuidado de saúde mental no interior. Uma ironia que Helena provavelmente teria apreciado e que Kleber Assunção, sentado em alguma cela enquanto aguardava julgamento, provavelmente não apreciaria. Marina voltou para buscar algumas coisas pessoais. Fotos, alguns livros e o diário de Helena, que ela queria levar com mais cuidado do que havia levado antes. Ela entrou pela porta principal, parou na frente do espelho do hall, olhou para o seu reflexo. O reflexo olhou de volta, ao mesmo tempo, sem atraso, sem sorriso inexplicável. Apenas Marina, com os cabelos levemente despenteados pela viagem, os olhos que agora ela conhecia como os olhos de Cecília, a cicatriz fina no pulso esquerdo que ela agora sabia de onde vinha, de uma pulseirinha de identificação do hospital, usada ao nascer, que havia deixado uma marca permanente. Ela levantou a mão direita, o reflexo levantou a mão direita. Ao mesmo tempo, Marina sorriu, o reflexo sorriu, ao mesmo tempo, e ela entendeu, finalmente, o que havia visto na primeira noite. O que havia interpretado como algo sobrenatural, o que havia alimentado aquele medo fundamental, visceral, de que havia algo na casa que não deveria estar ali. Na primeira noite, ela havia chegado exausta, traumatizada pelo telegrama, carregando o peso de 10 anos de ausência e a certeza recém-formada de que a morte de Helena não havia sido acidente. Seu sistema nervoso estava em alerta máximo. Seu cérebro estava procurando ameaças em todos os estímulos. E havia encontrado o que estava procurando, não num espelho mal assombrado, mas em si mesma, no reflexo de uma mulher que havia construído uma vida inteira ao redor de um vazio que não sabia nomear, a ausência de uma irmã, de uma mãe, de uma história que havia sido roubada antes que ela pudesse formá-la. O espelho sempre havia sido apenas um espelho. O que havia estado partido o tempo todo era ela, e agora estava começando a se unir. Não de volta ao que era antes, porque não há como voltar para um lugar que nunca existiu, mas para algo novo, algo que incluía Mara e Cecília e Teresa e Rafael e até a memória complexa e imperfeita de Helena. Algo que ainda não tinha nome, porque era novo demais, mas era real. 6 meses depois, Mara havia passado pelo procedimento cardíaco necessário, num hospital em São Paulo, com Marina ao lado durante toda a recuperação. Os médicos foram claros. Com cuidado adequado, havia boa perspectiva. Mara havia ficado mal por tanto tempo porque havia evitado hospitais, por razões que tinham tudo a ver com o trauma de ver a mãe internada compulsoriamente e nada a ver com irracionalidade. Com cuidado adequado, com pessoas ao lado, era diferente. Cecília havia se instalado num apartamento pequeno perto da casa de Teresa, na cidade onde havia morado nos últimos anos. Ela e Marina falavam todos os dias, às vezes por horas, às vezes apenas por minutos, o suficiente para que as duas soubessem que a outra estava lá. O processo de conhecer a mãe que você nunca conheceu, quando você já tem 32 anos, é estranho e não linear, e não tem manual. Mas elas estavam aprendendo. Tomás Viana havia escrito um depoimento completo para o processo contra Kleber Assunção, e depois havia tirado suas primeiras férias em 7 anos. Enviou para Marina um cartão postal de Portugal com a mensagem: às vezes, o caso que parece o mais perigoso é o que mais vale a pena. Ana Beatriz Drummond havia publicado uma reportagem especial que havia ganhado um prêmio regional de jornalismo investigativo e vários leitores irados que preferiam não saber as coisas que estavam nela. O tipo de reação, ela disse para Marina pelo telefone, que confirmava que ela estava fazendo o trabalho certo. Rafael Moreira havia finalmente saído de Valéria do Norte. Não para longe, estava num curso de agronomia a 50 quilômetros, mas havia saído.
e havia mandado para Marina uma mensagem simples: "Você me deu permissão para ir. Obrigado por isso." E Marina? Marina havia voltado para São Paulo, para a clínica, para os pacientes, para a vida que havia construído. Mas agora havia algo diferente nessa vida. Mara vinha visitá-la uma vez por mês, às vezes duas. As duas haviam descoberto que eram diferentes em mais formas do que pareciam. Mara era mais impulsiva, mais barulhenta, mais propensa a rir de coisas que Marina achava apenas levemente irônicas. Marina era mais metódica, mais silenciosa, mais propensa a processar as coisas internamente antes de expressá-las. E também eram iguais de formas que iam além do rosto. Ambas tocavam o pulso esquerdo quando estavam ansiosas. Ambas preferiam chá a café. Ambas tinham a estranha habilidade de saber quando a outra estava prestes a dizer algo antes que dissesse. Elas chamavam isso de bobagem, mas riam quando acontecia. Riam muito. Marina havia aprendido nos últimos 6 meses que a alegria não é uma traição ao sofrimento. Não é uma negação do que aconteceu, não é uma forma de fingir que o passado não existiu ou que as cicatrizes não estão ali. É, na verdade, a forma mais honesta de dizer: estou viva e vou continuar. Numa tarde de março, Marina estava na sala do seu apartamento quando o telefone tocou. Era Mara. "Tô olhando para o espelho", Mara disse, sem preâmbulo. "Tô te ouvindo. Você acha que é estranho que eu passe o dia inteiro sabendo que tem uma pessoa no mundo que tem exatamente a minha cara?" Marina olhou para o espelho que ela tinha na parede da sala. Simples, moderno, sem moldura dourada. "Um pouco", ela disse. "Mas é bom estranho." "É bom estranho", Marina concordou. Silêncio confortável. "Marina? Tô aqui. Obrigada por ter voltado para Valéria do Norte." Marina ficou em silêncio por um momento. "Obrigada por ter ficado aqui me esperando", ela disse finalmente. Mesmo sem saber. Elas ficaram em silêncio um pouco mais. E então Mara disse: "Você acha que nossa mãe quer jantar com a gente domingo?" Marina sorriu. "Vou perguntar. Existem histórias que terminam. E existem histórias que chegam a um ponto em que podem continuar sozinhas, sem precisar de narrador. A de Marina, Mara e Cecília é a segunda, porque o que acontece depois, o jantar de domingo, as ligações diárias, os aniversários que elas estão aprendendo a comemorar juntas, os anos que vêm, não precisa de suspense para ser importante. Às vezes, a história mais dark de todas é a que a gente conta para si mesmo sobre os motivos pelos quais não merece o que vem depois. E às vezes, a coisa mais corajosa do mundo é parar de acreditar nessa história e jantar, juntas, no domingo. Mas antes de encerrarmos essa história, há algo que precisa ser dito sobre a cidade de Valéria do Norte, porque cidades pequenas não são apenas cenários, elas são personagens. E Valéria do Norte, naqueles meses que se seguiram à prisão do Dr. Kleber Assunção, passou por algo que não tinha nome exato, mas que os moradores mais velhos reconheciam como sendo o processo de acordar. Não de um sonho, de uma anestesia. Porque é assim que funciona quando uma pessoa, ou uma instituição, ou um sistema, mantém uma comunidade inteira no silêncio por décadas. Não com violência visível, com conveniência, com a promessa implícita de que, enquanto você não perguntar, enquanto você não olhar, enquanto você não se meter, sua vida continuará funcionando razoavelmente bem. E as pessoas aceitam esse contrato, não porque sejam covardes, mas porque são humanas. E humanos precisam de segurança mais do que precisam de verdade, na maioria dos dias. O problema é que essa segurança é sempre falsa. E quando a ilusão cai, cai de uma vez. Dona Perpétua passou os meses seguintes sendo a pessoa mais procurada de Valéria do Norte. Repórteres, investigadores, pessoas que haviam crescido ouvindo que ela havia perdido o juízo e que agora queriam saber o que exatamente ela havia tentado dizer ao longo de todos aqueles anos.
Ela recebia cada visita com a mesma calma serena de quem finalmente teve a paciência recompensada. Eu não perdi o juízo, ela dizia com aquele sorriso que mais parecia um arquivo de ironias acumuladas. Eu apenas me recusei a perder a memória, que é o que essa cidade pedia de todo mundo. O jornal regional para o qual Ana Beatriz trabalhava triplicou a circulação no mês da publicação da reportagem. A repórter recebeu 3 convites de empregos em veículos maiores, em cidades maiores. Ela aceitou um. E antes de ir, foi até a mansão Voz uma última vez. Não havia ninguém lá. Marina já havia retirado as coisas pessoais e o processo de doação para a fundação estava em andamento. A mansão estava vazia, silenciosa, aguardando seu próximo capítulo com a paciência das construções antigas que já viram muitos humanos passarem por suas portas. Ana Beatriz ficou parada na frente do espelho do hall por um momento. Olhou para o próprio reflexo. Pensou em Marina. Pensou em como 2 mulheres que haviam chegado àquela cidade por razões completamente diferentes, com desconfianças mútuas, perfeitamente razoáveis, haviam encontrado uma na outra o que precisavam para seguir em frente. Ela não tirou foto do espelho. Não havia nada de sobrenatural ali para capturar. Mas saiu com a sensação de que algumas histórias ficam com a gente não porque são extraordinárias, mas porque nos mostram algo verdadeiro sobre como as pessoas sobrevivem ao que não deveriam precisar sobreviver e como, às vezes, sobrevivem juntas. Rafael Moreira se formou em agronomia 2 anos depois. No dia da formatura, havia 3 pessoas esperando por ele na plateia: Marina, Mara e Cecília. Ele não havia esperado isso. Havia mandado um convite quase por impulso, como se cumprisse uma formalidade, sem acreditar de verdade que alguém viria. Quando desceu do palco com o diploma e as viu sentadas juntas, as 3, com aqueles olhos verdes que faziam dele a única pessoa no mundo que compreendia completamente de onde vinham. Ele parou por um segundo no corredor. E Mara fez exatamente o que Mara fazia quando algo a comovia profundamente, e ela não queria demonstrar. Começou a falar sobre outra coisa. Você lembrou de fazer reserva para o jantar? Ela disse para Marina. Porque se não fez, eu já sei que vai ter fila. Fiz a reserva, Marina disse sem tirar os olhos de Rafael. E você trouxe o casaco? Porque estava frio na previsão do tempo e você nunca acredita na previsão do tempo. Trouxe o casaco, Mara. Cecília não disse nada. Apenas ficou olhando para Rafael com aquele olhar que as mães têm quando veem um filho crescido. Mesmo quando não é exatamente o filho delas, mas alguém que fez parte da história das filhas delas de formas que importam. Rafael chegou até elas, e a primeira coisa que fez foi abraçar Cecília, porque Rafael havia crescido ouvindo sobre Cecília, dos adultos que a mencionavam em voz baixa, de Perpétua, que falava dela com respeito e tristeza, da saudade que Mara carregava sem saber exatamente de quem era, uma saudade sem rosto, sem nome, que havia se instalado nela desde que era pequena e que só encontrou seu endereço quando as 2 se reencontraram. Abraçar Cecília era, de alguma forma, fechar um círculo que havia ficado aberto por 30 anos. Ela correspondeu o abraço com a firmeza específica de quem passou tempo demais sem poder abraçar quem queria. Obrigada por ter cuidado delas, ela disse baixinho, sem exagero. Quando eu não pude, Rafael não disse nada, apenas assentiu, e depois os 4 foram jantar. E foi exatamente como deveriam ser os jantares de pessoas que carregam histórias pesadas, cheio de silêncios que não eram incômodos, de risadas que surgiam de lugares inesperados, de momentos em que alguém dizia algo absolutamente banal, sobre o cardápio, sobre o trânsito, sobre o garçom que havia esquecido o pedido 3 vezes. E todos riam de um jeito que não era exatamente sobre o cardápio, ou o trânsito, ou o garçom. Era sobre estar ali, e poder estar ali,
e ter chegado até ali. Há uma coisa sobre espelhos que a maioria das pessoas não sabe. Ou sabe, mas esquece. O reflexo que você vê num espelho não é você como os outros te veem. É o inverso, espelhado. A versão de você que existe apenas naquele vidro, naquele ângulo, naquele momento específico de luz. Para ver você como os outros te veem, você precisa de outra pessoa. Marina passou a vida inteira olhando para espelhos, sem saber que havia uma pessoa no mundo que tinha o seu rosto. Não invertido, não refletido, mas real, respirando, com os mesmos olhos e a mesma sobrancelha e o mesmo tique de tocar o pulso esquerdo quando estava ansiosa. E quando finalmente encontrou essa pessoa, algo mudou na forma como ela via a si mesma. Não porque Mara fosse melhor do que Marina, ou mais feliz, ou mais saudável, ou qualquer coisa que Marina quisesse ser e não era, mas porque há algo fundamentalmente diferente em se ver refletida numa pessoa que te olha de volta com os olhos abertos, que ri das mesmas coisas que você e discorda das outras, que é ao mesmo tempo familiar e completamente nova, que te conhece não apesar das suas histórias, mas por causa delas. Num mundo que frequentemente nos pede para sermos o reflexo de alguma expectativa, do que deveríamos ter sido, do que poderíamos ter sido, do que alguém precisava que fôssemos, há algo radicalmente transformador em encontrar alguém que te vê como você é. Marina Voss passou a vida inteira sendo a filha adotiva da família Voss. Depois descobriu que era filha de Cecília e irmã de Mara, e parte de uma história que havia tentado apagá-la antes que ela pudesse escrevê-la. E depois disso, ela se tornou quem ela sempre havia sido, mas que agora sabia que era, sem o peso de um passado sem nome, com o peso de um passado nomeado, mais pesado em alguns sentidos, mas infinitamente mais suportável. Porque as coisas que têm nome podem ser carregadas, as coisas sem nome apenas te assombram. E Marina Voss havia passado 32 anos sendo assombrada. Era tempo de parar. O julgamento de Kleber Assunção durou 14 meses. Marina foi chamada a depor em 2 ocasiões. Mara em uma. Cecília, que havia precisado de apoio psicológico intensivo para conseguir entrar num tribunal sem dissociar completamente, depôs numa única sessão que o promotor mais tarde descreveria como o depoimento mais importante de toda a sua carreira. Não porque Cecília fosse dramática. Pelo contrário, ela foi completamente direta, completamente factual. Com a precisão de alguém que havia revisado os eventos de sua própria vida tantas vezes, em tantas terapias, em tantos anos de processamento solitário, que havia chegado ao outro lado da dor bruta e encontrado uma clareza quase cristalina. Ela descreveu o que havia acontecido com ela, o que havia sido feito, o que havia sido tirado. Então olhou diretamente para Kleber Assunção, que estava sentado do outro lado da sala com aquele mesmo sorriso que Marina havia descrito. O sorriso que não chegava aos olhos. E disse uma coisa simples. O senhor passou a vida inteira achando que conhecia as pessoas porque sabia os segredos delas. Mas conhecer o segredo de alguém não é conhecer a pessoa. É apenas saber o que ela tentou esconder. E o que as pessoas tentam esconder raramente é o pior que existe nelas. Geralmente é a parte mais assustada, a mais frágil. Ela pausou. Eu precisei de 20 anos para aprender isso sobre mim mesma. Espero que o senhor tenha mais sorte. Kleber Assunção foi condenado. O sorriso não o ajudou. Num sábado de outubro, quase 2 anos depois do dia em que Marina havia descido do ônibus em Valéria do Norte com uma mala e a certeza de que a morte de sua mãe não havia sido acidente, ela estava sentada no apartamento de Cecília. Era uma tarde comum. Chá, biscoitos. Cecília, tricotando, havia desenvolvido o hábito na clínica como forma de manter as mãos ocupadas e nunca havia parado. Mara, deitada no sofá com o celular na mão,
mandando mensagens para alguém que ela mencionava com uma frequência que Marina havia notado, mas ainda não havia questionado. Era uma tarde completamente, ordinariamente, magnificamente comum. Marina olhou ao redor daquele apartamento pequeno, com as fotos que Cecília havia pendurado nas paredes nos últimos 2 anos, as plantas que Mara havia insistido em comprar e que Cecília regava com uma dedicação quase excessiva, o tricô de cores vivas espalhado pela mesa, e teve um pensamento que não esperava, que aquele era o lar que sempre deveria ter existido, não a mansão Voss, com toda a sua grandiosidade carregada de segredos. Não o apartamento de Marina em São Paulo, eficiente e silencioso. Não a chácara no Vale dos Eucaliptos, escondida do mundo. Aquele apartamento pequeno, com tricô na mesa e plantas em excesso, e uma pessoa no sofá mandando mensagens para alguém que ainda não havia sido formalmente apresentado para a família. Isso. Você está muito quieta, Mara disse, sem tirar os olhos do celular. Estou pensando. Sobre o quê? Marina olhou para Cecília, que havia erguido os olhos do tricô e estava olhando para ela com aquela expressão que Marina havia levado meses para aprender a ler. Uma expressão que era ao mesmo tempo pergunta e resposta, que dizia, estou aqui e você pode ficar e não precisa explicar tudo. Sobre nada específico, Marina disse. Sobre tudo. Cecília voltou ao tricô. Mara deixou o celular de lado por um momento e olhou para a irmã. Sabe o que eu fico pensando às vezes? Mara disse. Que a gente perdeu muito tempo, 30 anos, e que é uma injustiça absurda. É, Marina concordou. Mas também fico pensando que, sei lá, que a gente tem o tempo que tem a partir de agora, e que isso não é pouco. Marina olhou para a irmã e pensou que havia em Mara uma capacidade de chegar na essência das coisas de forma direta e sem ornamentação que Marina havia levado anos de terapia para desenvolver e que Mara simplesmente fazia naturalmente, como se respirasse. Eram iguais de tantas formas e tão diferentes de outras. Não é pouco, Marina disse. Cecília não disse nada, apenas sorriu para o tricô. E a tarde continuou. Como tardes comuns continuam, como deveria ser. Há uma última coisa sobre espelhos partidos. Quando um espelho quebra, a primeira reação da maioria das pessoas é tentar juntar os pedaços, colar, restaurar, fazer com que pareça inteiro de novo. Mas espelhos colados sempre mostram as linhas de fratura. Sempre. Não importa quão boa seja a cola, não importa quão cuidadoso seja o processo. As linhas ficam. E há 2 formas de encarar isso. A primeira é ver as linhas como defeito, como prova de que o espelho nunca mais será o que era, como motivo de tristeza ou vergonha, ou a constante consciência de que algo foi quebrado e nunca foi completamente consertado. A segunda é ver as linhas como o que são. A história do espelho, a prova de que ele sobreviveu à queda, a evidência de que quem o encontrou quebrado se importou o suficiente para juntar os pedaços. Marina Voss escolheu a segunda forma, não de uma vez, não facilmente, não sem recaídas e noites difíceis e sessões de terapia que duravam mais do que o planejado, e conversas com Mara que começavam sobre coisas banais e terminavam sobre coisas que precisavam ser ditas. Mas escolheu, e continua escolhendo, todo dia, como escolhemos as coisas que importam, não uma vez definitivamente para sempre, mas repetidamente, na impermanência das manhãs que chegam e dos espelhos que refletem o que somos agora, não o que éramos, não o que poderíamos ter sido. O que somos agora, que é suficiente, que sempre foi suficiente, mesmo quando ninguém nos disse isso, mesmo quando tivemos que descobrir sozinhos, mesmo quando o caminho para descobrir passou por uma cidade que preferiu o silêncio, por uma mansão cheia de segredos, por um espelho no hall de entrada que refletia não uma assombração, mas a face de uma mulher que ainda não sabia quem era completamente. Agora sabe. E o espelho não sorri mais.
Agora apenas reflete, com fidelidade total e absoluta. A mulher que está na frente dele, de olhos abertos, finalmente em paz.